Agora sim. Então, como nós tínhamos falado na semana passada, a nossa aula é sobre divisão celular. Só para a gente fazer uma revisão antes de começar no conteúdo dessa semana mesmo. Divisão celular é o processo em que uma célula se divide formando duas células filhas. Ela passa, então, por duas etapas. Quem lembra os nomes? Alguém? Meiose, mitose? Meiose e mitose são os tipos de divisão. As etapas em que ela se divide são intérfase e a divisão celular. Pode ser mitose ou meiose, tá? Então, quais são as três fases da intérfase? Alguém se lembra? Não? Nossa, mas vou ter que dar essa aula de novo? Não é possível. Fase G1, S e G2. Na fase G1, ela vai crescer, vai aumentar a sua quantidade de material genético. Na fase S, ela duplica o seu DNA. Na fase G2, ela vai se preparar para acontecer a divisão em si. Lembraram? E aí, a fase da divisão, ela é bem rápida. Não sei se vocês se lembram aqui, ó. Nós temos aqui 12 horas no período G1, 8 horas no período S, 4 horas no G2 e só 1 hora na mitose, dependendo da célula. Tem células que o tempo é maior, tem células que o tempo é menor, tem células que ela não divide, como, por exemplo, eu citei na aula passada, os neurônios. Outro exemplo de célula que não se divide são os músculos. Quando a pessoa tem chagas, por exemplo, o barbeiro ali, ele fica, e aí ele defeca, e o protozoário, quando uma cruz e entra, vai corrente sanguínea, e aloja muitas vezes no coração. E aí ele vai perfurando ali, vai causando feridas ali no coração, e aquilo, por mais que a pessoa faça tratamento para matar o protozoário, as feridas que ficaram no coração, elas não se regeneram, porque o músculo é um tecido que não regenera. Vocês podem observar, por exemplo, quando você se machuca, forma uma cicatriz. O que é a cicatriz? É um outro tecido que se desenvolveu naquele lugar para poder cicatrizar, mas não forma novos tecidos musculares depois que a gente já está com o organismo formado. E aí a gente viu, né, aqui mais uma vez, para não esquecer quando eu perguntar de novo, duas etapas, que é a intérfase e a mitose. Intérfase e mitose. Intérfase, fase G1, S, G2. As fases da mitose, vocês se lembram? As fases da mitose, alguém lembra os nomes? Então, vamos lá. As fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vou repetir. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tem até aquela frasezinha, não sei se vocês anotaram, quem não anotou, anota aí agora, vou dar um tempinho. Prometo a Ana telefonar, que são as fases, para te ajudar a lembrar dessas fases, para da próxima vez que eu perguntar, vocês não esquecerem de novo. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá bom? Anotaram? Quer que eu espere mais um pouco? Professora, Pode falar. repete, por favor. Tá. Vocês estão vendo aí a tela? Prófase. Então, prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas são as fases em que a célula se divide. Então, prontinho? Vou passar, ninguém fala nada. Se quiser, depois a gente volta. Ou coloco lá no grupo também a frase para vocês. Só para a gente lembrar, então, o que acontece em cada uma das fases. Na prófase, os cromossomos condensam. Lembra que eu fiz uma comparação com barbante, com linha?
Se você tem uma informação, você precisa ler, então você precisa desenrolar. Você pega um papel amassado e você quer ler o que está escrito nele, você não consegue. Você precisa desamassar para poder ler o que está escrito nele. Mas para você separar, você tem lá 50 folhas de papel, uma em cima da outra, ali, retinha, bonitinha. Se você tiver ela amassadinha, bolinha, você consegue separar muito mais rápido, metade 25 para um lado, 25 para o outro, do que se ela tivesse tudo retinha, bonitinha, né? Até se você conseguir separar uma da outra. Então, por isso que ele condensa e descondensa. Ele descondensa e vira cromatina durante a intérfase, para poder ler a informação e traduzir isso em proteínas. E ele condensa durante a prófase para facilitar o processo de divisão desses cromossomos. Então, na prófase, desaparece o nucleolo carioteca, os cromossomos condensam, os centríolos migram para os polos. Tá vendo? Como a gente pode ver aqui na figura. Na metáfase, os cromossomos ficam alinhados aqui no meio, ligados nessas fibras do fuso mitótico. Na anáfase, acontece essa separação desses cromossomos. Metade vem para cá, metade vem para cá. Depois vem a telófase e acontece a chamada citocinese, onde tem a separação do citoplasma. Tranquilo aqui, gente? Vocês entenderam? Então, essa aqui é a prófase. O cromossomo está aqui descondensado, na forma de cromatina, na verdade. E vai começar a condensar. Vocês vão ver que a carioteca vai desaparecer. E esse par de centríolos vai um para lá e outro continua aqui. Tá vendo? Aqui no final da prófase. A carioteca aqui sumindo, o nucleolo já desapareceu, os centríolos um para cada lado e agora eles estão aqui condensados. Essa parte que une os dois, que é extremamente importante, que une essa cópia que foi feita, é chamada de centrômero. E aí começa a formar essas fibras do fuso mitótico também na prófase. Na metáfase, olha aqui, todos os cromossomos lá no meio, e aí essas fibras que se formaram vão se ligando nesse centrômero. Para quê? Para fazer para puxar esses cromossomos, metade para um lado, metade para o outro, como eu falei para vocês, para separar essas cópias. Na anáfase, então, vai acontecer a separação dessas cópias. Deixa eu trazer essa figura de cá. Então, na anáfase, encurta essas fibras e vão puxando esses braços cromossômicos, metade para um lado, metade para o outro, para que todas as células tenham o mesmo material genético. E na telófase, o que vai acontecer? Separa o citoplasma, aqui vai separar o citoplasma, e aqui vai virar uma célula, e aqui vai virar outra. Além de separar o citoplasma, tudo aquilo que aconteceu lá na prófase, acontece o contrário aqui. Os cromossomos começam a descondensar. Essa imagem está errada, né? Primeiro porque ele está duplicado, aqui ele não deveria, mas tudo bem. Olha lá, a membrana nuclear e a carioteca voltam, e aí começa tudo de novo. Ok. E aqui a citocinese, que eu tinha explicado para vocês, que é quando essa constrição, né? Como eu falei para vocês na aula passada, que acontece na célula animal de fora para dentro, na célula vegetal de dentro para fora, para poder separar essas duas células. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito da meiose. O que é meiose? Meiose é um tipo de divisão em que uma célula chamada de diploide, que é uma célula 2N, vai dar origem a 4 células geneticamente diferentes, 4 células haploides. Então, se nós temos, eu até acho que na aula passada eu citei sobre isso, se nós temos 46 cromossomos nas nossas células, quando acontecer meiose, vai formar células com 23 cromossomos cada. Qual a importância disso? Eu tenho 46 cromossomos. Por que eu tenho 46? Meu pai tinha 46, a minha mãe tem 46. Tinha não, tem, né? Meu pai tem 46 e minha mãe tem 46. O óvulo da minha mãe aconteceu a meiose e ficou com 23. Os espermatozoides do meu pai aconteceu a meiose e ficou com 23. Então, juntou 23 da minha mãe com 23 do meu pai e eu continuei com 46 igual aos dois. Essa é a ideia. É manter. E assim, para as minhas filhas, eu passei meu óvulo com 23.
né? Então, assim, vai mantendo constante dentro da espécie aquela quantidade de cromossomos. Essa é a ideia. De novo, uma célula diploide, ou seja, que cada cromossomo tem o seu homólogo, tem o seu parzinho. Um dos capítulos que eu pedi para vocês lerem fala sobre isso, questão dos cromossomos. E aí, essa célula com esse cromossomo homólogo vai separar esses pares, metade vai para uma célula, metade vai para outra. Isso ocorre nas células germinativas, que são as células sexuais. Mitose não acontece para a reprodução? Acontece. Por exemplo, quando você pega uma determinada planta, tem plantas que você corta um pedaço do caule, planta, e ela vai formar uma nova planta, não vai? É um tipo de reprodução assexuada, em que ela vai começar a clonar aquela planta principal que você cortou aquele galho. Então, isso é um tipo de reprodução em que acontece sem ser meiose. É só mitose. A célula vai dividindo, dividindo e forma uma nova planta. Tem animais, a planária, por exemplo, se você corta a planária no meio, ela consegue regenerar. Ela vai se dividindo, dividindo as células por mitose, você vai ter duas planárias. É uma reprodução assexuada, por regeneração. As esponjas do mar, elas formam brotos, então tem lá a esponjinha, ela vai formando um broto, esse broto se solta, ou às vezes cresce até junto, né? E vai formar um novo indivíduo, também por mitose. Então, a mitose, ela acontece para várias coisas. Ela acontece para substituir células velhas, ela acontece para regenerar tecidos, ela acontece para um monte de coisa, para crescer e também para reproduzir, nesses casos em que não há a união de gametas. Para que haja união de gametas, na reprodução chamada de reprodução sexuada, a gente vai precisar acontecer o quê? A meiose. Então, ocorre ali nas células germinativas, que eu tinha comentado com vocês, existem dois tipos de células. As células germinativas são aquelas em que há a presença, né, a necessidade da meiose para a reprodução, que é óvulo e espermatozoide. E as células somáticas, que é todo o restante de células do nosso corpo. E a meiose, ela promove uma coisa legal, que é um tipo de reprodução em que há variabilidade genética. Por quê? Quando eu falei para vocês o exemplo lá da planária, você pegou uma planária, um animalzinho ali, cortou no meio, e aí você teve duas planárias. As duas são geneticamente idênticas, são clones. Não tem variabilidade genética. Se você vai lá na sua planta, corta um galho, planta, e aquele galho vai formar uma nova árvore, aquilo não tem variabilidade genética. É um clone da planta que você tirou aquele galho. Agora, quando acontece a meiose, não. Quando acontece a meiose, isso promove essa variabilidade genética. Isso é extremamente importante para a perpetuação da espécie. Por quê? Porque se todas as espécies forem geneticamente iguais, isso vai causar ali, vai provocar como é que eu vou explicar? Por exemplo, se todo mundo é geneticamente igual, se vem uma praga, por exemplo, ninguém é diferente, todo mundo vai ser suscetível e vai acabar com tudo. Existe até uma teoria que eles falam que no futuro pode ser que não existam mais bananeiras. Por quê? A bananeira, ela tem reprodução sexuada e reprodução assexuada. Quando faz a reprodução sexuada, você tem uma bananeira em que o fruto ele é extremamente desagradável, ele tem semente, uma banana com semente, é uma banana ruim, o sabor é ruim. Então, o que eles fazem? Eles eliminam. A reprodução da banana, da bananeira, é sempre assexuada, ou seja, pega ali um broto, mais ou menos igual eu falei para vocês, e vai plantando. Qual a consequência disso? São todas ali plantações gigantescas, tudo geneticamente igual. Se vir uma praga, destrói tudo, acaba com tudo. Não existe variabilidade genética. Por isso a importância da variabilidade genética. Então, se você tem um grupo que é diferente do outro, ele pode ser que num processo ali ele seja mais resistente do que o outro para um determinado fator, e aí ele consegue sobreviver, tá? Então, basicamente,
essa é a importância da meiose. Além de manter a quantidade constante de cromossomos da espécie, ele ainda auxilia nesse processo de variabilidade genética. Entenderam a importância da meiose? Alguma pergunta? Sem perguntas. Então tá. Então, na mitose, divide uma vez e forma duas células idênticas. Na meiose, divide duas vezes e forma 4 células que são geneticamente diferentes umas das outras. Só para vocês terem uma noção, por mais que você veja ali 2 irmãos que sejam muito, muito, muito parecidos, eles não vão ser geneticamente idênticos, a não ser que seja um tipo de gêmeos idênticos, né? Que aí é um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, que separou ali no meio durante o processo de divisão e formou 2 crianças. São geneticamente idênticas. Do contrário, é praticamente impossível que a probabilidade de você ter 2 filhos que não são gêmeos geneticamente idênticas é mínima, é praticamente impossível. Por quê? Porque durante esse processo ocorre uma mistura ali desses cromossomos que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Então, olha só. A meiose, como eu disse, ela acontece em 2 etapas. Então, eu tenho aqui o processo também da intérfase. Meu cromossomo, que era simples, olha aqui, centrômero, 2 braços, ele duplicou. Qual é a fase que ele duplica mesmo da intérfase? G2. Não? Telófase? Não. Vamos lá, quero ouvir vocês. Qual fase que o cromossomo duplica durante a intérfase? Telófase já é lá. Metase? Oi? Metase? Ó, vou repetir o nome das fases. A intérfase tem 3 fases: G1, S e G2. Já diminuiu o risco aí de erro. G1, S e G2. Qual dessas 3 fases acontece a duplicação do cromossomo? Ó, alguém falou G2, eu já disse que não é. Então sobrou 2. Duplicação, professora. G1. Duplicação? A duplicação do cromossomo acontece em qual fase? Não é G1, gente. Sobrou o quê? S. S. Ah, não é possível que vai errar agora. Não falou prófase, meu Deus. Gente, presta atenção. A intérfase são 3 fases: G1, S e G2. Ela vai duplicar na fase S, tá? De síntese. Então, eu tinha aqui um cromossomo, ele vai fazer uma cópia, olha aí, tem uma cópia de cá, outra cópia de cá. Esse braço de cá, ele é idêntico a esse braço de cá, tá? Por que isso é importante? Para que todas as células filhas tenham o mesmo material genético da célula mãe. Só que aqui na meiose, ele vai dar uma embaralhada nisso daí que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, a meiose ela é dividida em 2 etapas. Tem a meiose 1 e a meiose 2. No começo, eu tinha uma célula, olha aí para vocês verem. Eu tinha uma célula com 4 cromossomos, certo? No final, eu tenho 4 células com 2 cromossomos cada, ou seja, no nosso caso, nosso exemplo, nós teríamos aqui uma célula com 46. Quantos cromossomos teria aqui nessa célula? Estou esperando. Não continuar aula enquanto alguém não me responder. Vou repetir a pergunta. Eu tinha uma célula no ser humano. Eu já falei a resposta disso aqui, gente, hoje. Eu tenho uma célula com 46 cromossomos. Aconteceu a meiose. As minhas 4 células aqui vão ter quantos cromossomos? Gente, pelo amor de Deus, usa lógica. Essa aqui tem 4. Eu acho que são 23. Isso! Ai, obrigada. Estava quase entrando em desespero aqui.
Então, se essa daqui tem 4 e essa daqui tem 2, é a metade, não é? Qual é a metade de 46? 23. Entenderam a lógica? Nós temos 46 cromossomos na nossa célula. Depois que aconteceu a meiose, nós teremos 4 células aqui com... Quantos? Fala aí de novo. 23. 23. Entenderam? Eu quero que vocês... Eu não estou com pressa. Eu volto nisso aqui semana que vem, falo das fases de novo. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Entendam a diferença lá da mitose. Na mitose, vamos voltar lá. Cadê aqui? Na mitose, a minha célulazinha, cadê aqui? A minha célula tinha 46. Quando ela dividiu, ela formou 2 células com 46. Aqui a gente chama de diploide. Então, ela era 2N, ela continuou sendo 2N. Lá na meiose, vamos passar, ninguém tá ficando ponto aí, não? Ó, na meiose, volta. Aqui. Na meiose, eu tinha uma célula 2N com 46 e eu vou ter células com 23. Como é que a minha célula passa a se chamar, então? Quem sabe? Ela era diploide, 2N. Agora ela vai ser? Ela era 2N, agora ela vai ser? O que, gente? Pensa. Dividiu por 2? Vamos fazer uma continha matemática. 2N dividido por 2 dá quanto? Pelo amor de Deus. Não façam isso comigo. E aí? Vamos lá, vou repetir a pergunta. Você tem lá 2N, eu queria um quadro aqui agora. 2N, divide por 2, corta 2, corta 2. O que vai sobrar, gente? N. N! Isso! Olha, presta atenção. A minha célula aqui era 2N. As minhas 4 células aqui embaixo, então, são chamadas só de N, que é haploide. Presta atenção nos conceitos. A minha célula aqui era diploide, 2N. A minha célulazinha aqui embaixo, ela é haploide, N. Ok? Então, vamos voltar lá no começo novo. Ó, vamos lá. Na mitose, a minha célula era diploide, ou 2N. Cada cromossomo tem o seu parzinho, que é chamado de cromossomo homólogo. Anota aí para não esquecer, cromossomo homólogo. O que é o cromossomo homólogo? A gente tem lá o cromossomo 23 que herdou da mãe. E a gente tem o cromossomo 23 que herdou do pai. Os 2 cromossomos 23, responsáveis pelas mesmas características, são chamados de cromossomos homólogos. Na mitose, quando a célula divide, ela continua tendo os 2 cromossomos 23 em todas as células. Por quê? Ele duplicou, mas aqueles 2 cromossomos, eles continuam lá na mesma célula. Lá na meiose, não. Ele duplicou, mas aí ele vai separar. Para quê? Para ter um cromossomo 23 em uma célula e outro cromossomo 23 na outra célula. Aí já está a primeira diferença. Porque imagina comigo, eu tenho 23 do meu pai e tenho 23 da minha mãe, certo? Tá tudo junto aqui, tudo misturado. Na hora que isso vai separar, pode ser que durante uma vez que separou, ficou 23 do meu pai certinho. Os 23 do meu pai foi para uma célula, os 23 da minha mãe foi para outra. Numa outra divisão, foi para uma célula, já trocou. O primeiro ali que foi do meu pai para aquela célula já foi da minha mãe. Então já foi a metade que eu recebi do meu pai, a metade que eu recebi da minha mãe para aquela célula. Então eles vão se misturando. Deixa eu tentar simplificar isso melhor. Então, por exemplo, vou falar de... Aqui, ó. Vamos voltar naquela imagem que eu acho que vai ser mais fácil vocês visualizarem o que eu estou tentando falar. Olha só. Imagina que esse escuro é do meu pai e esse clarinho é da minha mãe, certo? E o claro é da minha mãe. Nessa célula veio um do meu pai, escuro, e um da minha mãe. Só que esse cromossomo grande, tá vendo aqui a diferença?
com esse pequeno da minha mãe. Nessa daqui já veio um grande da minha mãe e um pequeno do meu pai. Esse aqui, um grande do meu pai e um pequeno da minha mãe. Pode ser que numa outra célula venha os dois do meu pai para uma célula e os dois da minha mãe vai para outra. Já está diferente. Cada vez que isso é aleatório, são combinações aleatórias. Então, aqui veio um do meu pai e um da minha mãe. Numa próxima divisão, pode ter vindo os dois do meu pai. Numa próxima divisão, agora imagina isso com 46 cromossomos. Qual a chance de você produzir um óvulo com as mesmas características e aí ter dois filhos que não são gêmeos com as mesmas características? É muito, muito difícil, porque é aleatório. Vocês entenderam o que eu estou tentando falar? Às vezes eu acho que está um pouco confuso. Entenderam? Ou quer que eu explique de novo? Eu já entendi. Explica de novo, que tá meio confuso. Eu achei que tá meio confuso. Olha só, eu quero que vocês entendam por que os filhos são diferentes uns dos outros, por que os irmãos são diferentes. Aqui é o primeiro passo para entender essa diferença. Esse cromossomo escuro é do meu pai. Esse cromossomo clarinho é da minha mãe. Nesse exemplo aqui, nós temos, separou aqui, ó, um cromossomo escuro do meu pai, mas aqui veio o grande, tá vendo? E essa célula recebeu o cromossomo da minha mãe pequeno. Tá vendo que essa aqui já tá diferente dessa outra? O grande foi da minha mãe e o pequeno do meu pai. Pode ser que numa outra divisão vai receber os dois do meu pai de cá, tanto o grande quanto o pequeno, e a outra célula recebeu os dois grandes da minha mãe. Isso, então, é aleatório. Qual cromossomo vai vir para uma célula, qual cromossomo vai vir para outra, é aleatório. Então, pode ser que nessa divisão, 23 aqui dos cromossomos que a gente herdou, veio do pai, 23 vai vir da mãe, tá? Na hora que separou. Mas aí na outra célula, eu vou ter uma quantidade maior de cromossomos. É que fala assim, por exemplo, nossa, puxei mais meu pai. Por quê? Porque é a família do meu avô, normalmente é mais do avô, né? Então, eu recebi lá os cromossomos do meu pai e da minha mãe. 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Quando eu fui passar isso para minhas filhas, o que aconteceu? Pode ser que eu tenha passado, as minhas filhas lembram mais a família do meu pai. Por quê? Porque nessa mistura, eu acabei passando mais cromossomos do meu pai do que da minha mãe para ela. Por isso que ela parece mais com a família do meu pai do que com a família da minha mãe. Estão entendendo? Então, isso aqui é aleatório. Aí o outro, meu irmão não. Meu irmão já acabou herdando mais da família da minha mãe do que da família do meu pai. Mais cromossomos, uma quantidade maior. Mas sempre na mesma proporção. Sempre 23. Mas olha, aqui, ó. Eu vou dar o exemplo desses 4. Eu tenho 4 cromossomos aqui. Essa célula recebeu a metade de cada. Mas ele poderia ter recebido esses 2 pretos, não poderia? Ou não? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Eu acho que pode. Pode. Ele poderia ter recebido esses 2 pretos. Então, se esses 2 pretos vieram do pai, quando aconteceu a meiose e esses 2 pretinhos vieram para cá e esse óvulo foi fecundado, ele vai parecer mais com o pai ou com a mãe? Com a família do pai ou com a família da mãe? Eu estou dizendo para vocês que o pretinho equivale ao cromossomo do pai, né? Na nossa imaginação aqui. Se essa célula herdou os 2 cromossomos pretinhos, ele vai parecer mais com a família do pai ou com a família da mãe? Do pai. Do pai. Com certeza do pai. Vocês já entenderam? Agora, numa outra divisão aleatória, misturou de novo. Vai fazer outro óvulo. Esse outro óvulo herdou os 2 branquinhos aqui. Essa criança, esse irmão, é um irmão daquele primeiro criança que nasceu. Está dividindo de novo. Herdou os 2 branquinhos. Vai parecer mais com a família de Da quem? mãe. Da mãe. Entenderam? Tanto que é aleatório, mas são 23 que a gente herda. Então, pode ser que seja 13 lá do pai e 10 da mãe, num cromossomo. No outro, são 23, 20 do pai, só 3 da mãe, nesse processo de divisão. 23 pretinhos e só 3 branquinhos. Parece muito mais com a família do pai do que com a família da mãe. É nesse sentido, já é a primeira divisão, a primeira forma de aumentar a variabilidade
E a minha aula tá acabando e eu nem entrei nas fases, né? Cara, falta quanto tempo aí, gente? Tá marcando o reloginho? Ai, 4 minutos. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa aula? Primeiro, a gente fez uma revisão lá das fases da mitose, né? Aqui, vamos lá. As fases do ciclo celular, G1, S e G2. Anota isso no caderno para não esquecer, tá? Fase G1, a primeira interfase, essa ela não está dividindo. Não na fase G1. Sintetiza RNA, sintetiza proteínas, aumenta o citoplasma. Na fase S, vai duplicar o DNA, não esqueçam, é importante. O DNA é duplicado na fase S. E na fase G2, ela se prepara para dividir. E a mitose, então, eu tenho as 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose, que eu vou trabalhar com mais detalhes na próxima semana, aí eu vou ter essas 4 fases também, só que 2 vezes. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, Oh, telófase meu 2, Deus. tá? Mas é a mesma coisa, praticamente. A diferença é mínima. Então, assim, se você entendeu a mitose, por isso que eu pedi tanto para vocês lerem aquele capítulo, porque além da minha explicação, se vocês lerem, entenderem o que acontece na mitose, vocês conseguem tranquilamente entender também o que acontece na meiose. Todo mundo assinou a frequência? Eu vou salvar aqui no chat. Todo mundo assinou? Eu assinei. Nossa, gente, esse negócio de correr contra o tempo é horrível, pelo amor de Deus, sério.